Alô Brasil, alô Estado do Rio de Janeiro. Este que vos fala é o João Batista de Airá. Eu sou responsável pelo blog Brasil Candomblé Verdade e pelo jornal impresso Brasil Candomblé Verdade. Sou editor também do blog Brasil Candomblé Verdade, blogspot.com. Nós estamos hoje inaugurando essa nova página aqui na internet para termos um acesso maior, um alcance maior ao nosso público, ou seja, o público afro-brasileiro e também a comunidade acadêmica, tendo em vista que eu sou advogado há 32 anos e também sou jornalista e babalorixá. De forma que todas as nossas matérias, todas as nossas preleções, todos os assuntos que aqui nós vamos procurar discutir, interagir com esse público ao qual eu acabei de me referir, com certeza terá um relacionamento direto e objetivo com esses dois temas. E na YouTube, com certeza, o nosso público poderá interagir conosco, nos trazendo sugestões, críticas, enfim, tudo aquilo que que possamos usar para melhorar cada vez mais, cada dia mais, a cada programa, cada apresentação, o nosso trabalho. E eu quero continuar fazendo a minha apresentação, porque é importante para que vocês saibam quem está falando para vocês. Conforme eu disse, torno a repetir, sem querer ser repetitivo, eu sou advogado jornalista e radialista. Durante muito tempo mantive um programa na Rádio Tropical Solimões, em Nova Iguaçu, à frente de um programa radiofônico também denominado Brasil Candomblé Verdade. Durante mais de 10 anos eu estive à frente desse programa. E tenho um trabalho junto a esta comunidade afrodescendente ou afro-brasileira da maior importância. Hoje, nos meios sociais afros, quando alguém se refere, ou quando alguém ouve o nome João Batista de Airá, todos, com certeza, se lembrarão da figura, da imagem, da voz deste que ora lhes está falando através dessa nova página de comunicação que é o YouTube. E conforme eu disse, nós vamos aqui traçar uma série de trabalhos a respeito de assuntos relacionados ao culto afro e também relacionado ao mundo acadêmico jurídico. Mundo jurídico é muito importante, até porque o direito, como todos nós sabemos, ele está inserido na vida do cidadão brasileiro, aliás, na vida de qualquer cidadão no mundo inteiro. Tudo, o direito está inserido, tudo. Porque o ato de comprar, o ato de vender, o ato de educar os nossos filhos, o ato comportamental dentro da sociedade, tá? Tudo se baseia numa fundamentação jurídica, de forma que, conforme eu aprendi lá no início, né, da minha iniciação acadêmica na faculdade, eu tinha um professor que dizia que o direito é um instrumento de cultura geral, tendo em vista que ele está inserido na vida do cidadão em todos os segmentos sociais. Então, o direito ele está ligado a todas as demais ciências.
todas as demais ciências, seja ela a sociologia, a antropologia, a medicina, todas, porque todas estão ligadas a um postulado, a um direito, dever legal. Então, ali surge, ali nasce o direito. Então, é muito importante que a gente explique isto para vocês, para que vocês possam ter ideia da importância desse tipo de trabalho que nós estamos realizando aqui e agora, ao vivo, para todos vocês. Muito bem. Conforme eu disse, e torno a repetir, eu quero remetê-los à leitura e ao acompanhamento do nosso blog, que é o Brasil Candomblé Verdade, blogspot.com. Ou então basta digitar lá na página da internet Brasil Candomblé Verdade e vocês vão ter acesso lá ao nosso blog, lá com centenas de matérias da mais alta importância. Através deste blog a gente procura discutir, mas não somente discutir, mas apresentar soluções, avaliar comportamentos de pessoas, procurar discutir com outros segmentos religiosos as suas posturas em relação ao culto afro, porque é muito importante, porque embora nós estejamos vivendo em um país laico, ou seja, um país laico é aquele país no qual não existe uma religião oficial. O Brasil não existe uma religião oficial. O Brasil agrega todo e qualquer segmento religioso, ou seja, toda e qualquer religião. Não existe uma religião oficial. Então, todo brasileiro tem o direito garantido pela Constituição Federal, no artigo 5º, o direito de escolha, de optar pela religião, pelo segmento, pelo dogma religioso que se lhe aprover, aquele com o qual ele se identifica. Então, nós temos essa liberdade, diferentemente de outros países, principalmente no Oriente Médio, na Ásia, onde as pessoas são obrigadas a cultuar um determinado culto, o islamismo, o budismo, o brahmanismo, enfim. Já no Brasil nós temos essa liberdade, porque nós somos realmente uma república democrática e que respeita o direito do cidadão. Tá? Nós sabemos que nós temos também um lado negro pecaminoso, oriundo da má escolha dos nossos políticos, dos nossos dirigentes políticos, mas isso, nós estamos caminhando para um novo futuro, para uma nova realidade, Pela segunda vez conseguimos caçar um presidente da República, embora haja o pró e o contra, quer dizer, aqueles que são a favor, aqueles que são contra, é golpe, não importa, mas foi um ato que teve a fiscalização do órgão superior maior, que é o Supremo Tribunal Federal. Evidentemente que cada um pode optar, dar a sua opinião, conforme eu disse, nós vivemos em uma república democrática, mas isso significa que nós estamos avançando nesse campo. E avançando no campo político, nós estamos avançando também no campo dos direitos individuais, nos direitos coletivos, nos direitos do cidadão, no direito da criança, no direito da mulher, no direito do trabalho, na manutenção das conquistas trabalhistas conseguidas desde a época de Getúlio Vargas, que foi o autor da CLT. Então, meus caríssimos telespectadores, eu quero deixar para vocês, de início, essa mensagem, que é justamente dentro desse diapasão que nós vamos estar aqui diariamente
ou quase que diariamente, discutindo com vocês todas essas questões, porque diz respeito a todos nós. Nós estamos aí a menos de 24 horas de um novo pleito, um pleito renovado, um pleito, digamos assim, enxaguado, ensaboado, embora a violência ela tenha graçado em vários municípios, principalmente aqui na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro, onde vários pré-candidatos foram assassinados, né? Se a motivação foi política, ou se não foi, ou alguém está se prevalecendo, a autoridade policial está encarregada. O digníssimo ministro Gilmar Mendes, que é o atual presidente do Tribunal Superior Eleitoral, determinou a vinda ou a permanência da Polícia Federal, da Força Nacional, do Exército, para acompanhar esse pleito eletivo, justamente por essa questão de violência que ocorreu no período aqui que antecede o dia da eleição, ou seja, o dia 2 de outubro, ou seja, amanhã, a menos de 24 horas. Então, isto é um avanço muito importante. Por quê? Porque nós sabemos que muitas pessoas detentoras de poder aquisitivo têm condições de comprar voto, fazer boca de urna, pagar 100, 200 reais para pessoas fazerem boca de urna. Tá? Então, gente, isso daí é um problema que não é somente do Rio de Janeiro, mas é do Brasil inteiro. É do Brasil inteiro. Em São Luís, nós estamos lá diante da violência. Ali já é uma questão de natureza criminosa, marginais, queimando ônibus, enfim. Tá? Então, quer dizer, em todos os estados nós nos defrontamos com os mais variados tipos de violência. E o presidente Temer, ele está imbuído do propósito de, não digo de pôr um ponto final, que eu sei que é um trabalho muito grande, hercúleo, mas que ele vai adotar medidas mais drásticas para que a gente possa, no futuro próximo, não ter um índice de violência tão grande em todos os segmentos, em todos os sentidos. Então, nós temos que nos regozijar com o momento que nós estamos vivendo. Estamos vivendo um momento de reformulação. Ou seja, nós retornamos a nossa caminhada para o futuro. É isso que é importante eu deixar claro aqui para vocês. Porque se nós não confiarmos no futuro melhor para nós, para a nossa família, para a nossa sociedade, para a nossa comunidade, para o nosso segmento religioso, para o nosso segmento trabalhista, o nosso sindicato, a associação de moradores, nós vamos continuar sujeitos, reféns daqueles que detêm o poder ou que detêm o poder através da amealhação de bens, de dinheiro, ou através daqueles que detêm o poder, através da violência. Tá? Então, nós temos que cobrar do Estado, para que o Estado não seja apenas o Estado senhor, mas que também seja um Estado prestador, aquele Estado que presta o serviço que ele não faz de graça, porque ele nada mais faz do que devolver os nossos impostos, porque nós pagamos a maior carga tributária existente no mundo. Então, o que nós exigimos dos nossos governantes é que nos retribuam, ou seja, com segurança, com saúde pública, com remédios nos postos de saúde, hospitais funcionando, médicos com salários condizentes com o trabalho que eles exercem, o corpo de enfermagem com salários condizentes com o trabalho que eles exercem, que as nossas polícias sejam bem remuneradas,
que o nosso corpo de bombeiros seja bem remunerado para que eles possam trabalhar com gosto, com denodo, com determinação em prol da sociedade. E esse dinheiro, meu caríssimo telespectador, sai do nosso bolso, é dos nossos impostos. Então, o Estado nada mais faz do que administrar este dinheiro. Vamos torcer para que a reforma da Previdência Social seja realmente uma reforma benéfica e que não venha prejudicar o direito adquirido, que ela olhe para frente. Olhe para frente. Na verdade, existem pesquisas recentes, tá, de uma certa forma até inquestionáveis, que a sobrevida do brasileiro aumentou. Então, aí está o projeto de 65 anos para o homem, 65 anos para a mulher, para o requerimento de aposentadorias futuras, com base nesta sobrevida que o brasileiro estaria ou estará vivendo um pouquinho mais. Tudo bem, é justo, mas vamos também criar uma metodologia de reajuste dos benefícios previdenciários já concedidos, porque quantas pessoas que se aposentaram ganhando 10 salários mínimos e hoje estão ganhando 4, 5, 3, enfim, por quê? Por causa do chamado indexador de aumento dos benefícios salariais e do aumento do salário mínimo. Houve uma desindexação desse aumento pelo salário mínimo. Enquanto o salário mínimo tem 10%, 16%, o benefício previdenciário, aposentadoria, pensões, tem um outro indexador, que é o chamado, é um indexador criado pela Previdência Social, que está divorciado do indexador do salário mínimo. Então, com isso, ao longo dos anos, pela experiência que eu tenho, quantas ações que eu entrei na justiça, hoje já não podemos mais entrar com uma ação na justiça para cobrar da justiça, para que ela obrigue a autarquia federal, o INSS, a retornar a mesma quantidade de salários mínimos que o trabalhador tinha quando se aposentou. Não tem mais, existe a Lei 9.032, que, desde de 1995, que proibiu. Então, hoje não cabe mais. O máximo que você pode fazer é entrar com um pedido de revisão no INSS, que normalmente, geralmente, não dá em nada. Não dá em nada. Ou seja, quem já é aposentado nesse país, quem já é pensionista, continua tendo o seu benefício cada vez mais achatado, até chegar ao ponto mínimo, que é o salário mínimo, porque ninguém pode ganhar menos que um salário mínimo. Então, gente, ainda tem muita coisa. Então, nós esperamos que a reforma previdenciária ela seja feita ouvindo não somente os nossos parlamentares, deputados e senadores, mas que seja também, ou sejam ouvidos também os vários segmentos sociais, a sociedade como um todo, os sindicatos, as igrejas, as centrais sindicais, enfim, todos têm que contribuir, todos têm algo a inserir nesse projeto, porque não adianta um congresso de 532 deputados, tá, e 80 e poucos senadores para decidir por uma nação de mais de 200 milhões de trabalhadores, de mais de 200 e tantos milhões de brasileiros, nem todos no mercado de trabalho. Aqui vai uma retificação. Então, é necessário que cada projeto ele surja, mas que haja a participação desses segmentos sociais, porque somos nós, os brasileiros, tá, que mantemos esse país vivo, que mantemos, através dos nossos impostos, esse país em condição de pagar, de arcar com todas as despesas, ou seja, o dinheiro que nós passamos para eles é o dinheiro que eles devem nos retribuir em serviços. Em serviços.
Gente, eu não quero me alongar nesse primeiro contato com vocês, mas eu quero antes aqui fazer um pedido muito particular, regional, para o bairro do Jardim Leal, em Duque de Caxias, tá? a SEDAI, para que outros, tá, programadores de rádio, televisão, que porventura não tenham acesso a esse nosso primeiro programa, esse primeiro contato, para que, por favor, vai aqui um SOS da comunidade do Jardim Leal, do Jardim Olavo Bilac, Gramacho e outros bairros, porque nós estamos sem água há praticamente 5 dias, a menos de 24 horas das eleições, as pessoas estão com balde para cima e para baixo, pedindo água naquelas casas que têm poço artesiano. E muitas das vezes a água desses poços artesianos não são boas para o uso, não são potáveis, ou seja, para se beber. Então, gente, não é possível que o município de Duque de Caxias, tá, que é o 3º colégio eleitoral, será que as autoridades não estão vendo essa situação a menos de 24 horas das eleições? Por favor, vai aqui um SOS de um cidadão que reside em Duque de Caxias, que tem um trabalho afro-brasileiro, que tem uma comunidade afro-religiosa, que tem uma banca jurídica aqui em Duque de Caxias por mais de 30 anos, me torno porta-voz desse povo, para que alguém acione a SEDAI, para que a SEDAI ela não está fazendo favor, porque a conta ela vem ali regularmente, religiosamente, assim como vem a conta de luz, para que nos tire dessa situação de sede. Água é vida, sem água estaremos sujeitos o quê? À morte. Então, isso aqui não é a caatinga do Nordeste, seca, infelizmente. Tá? Isso aqui é o estado do Rio de Janeiro. É o 2º maior estado em arrecadação em todo esse país, depois de São Paulo. Pelo amor de Deus, recebam esse SOS que o João Batista de Eirá está fazendo através dessa nova página na internet, como um pedido de socorro. Amanhã nós vamos para as urnas eleger, mas vamos com aquele sentimento de revolta, porque não temos condições nem sequer de tomar banho, de dar banho nos nossos filhos, de fazer uma comida, de lavar uma louça, todo mundo com louças e mais louças aí acumuladas. É este o pedido que eu faço a vocês que têm acesso à mídia escrita, falada, televisada, por favor, atendam esse SOS e usem da sua capacidade de convencimento, entrem em contato com a SEDAI, porque não é um favor que ela nos faz, que ela retribua os nossos impostos, o que nós pagamos de conta, e que não é barato, nós vamos para o 5º dia sem água, aqui na Baixada Fluminense, em Duque de Caxias. Cerca de 5 ou 6 bairros estão sem água, e não tem nenhuma explicação, nenhum programa radiofônico, a gente não ouve ninguém falar sobre isso, pedir um SOS. Isso também que me motivou a entrar no YouTube para pedir, porque isso aí é o serviço de utilidade pública que todos aqueles que têm acesso. Então, eu, como jornalista, eu tenho o dever legal de informar, de acionar as autoridades. Então, o que nós temos é a voz, é o poder de reivindicação para que as autoridades cumpram com o seu poder. Então, que fica registrado aqui o meu protesto, fica registrado o meu pedido de SOS para que outros comunicadores também procurem aderir a essa situação de calamidade pública que nós aqui na Baixada Fluminense, a menos de 24 horas das eleições, estamos passando. Eu fico imaginando como vai ser amanhã nos colégios,
onde irão funcionar as urnas, as sessões sem água. Como que vai ser? Com certeza vão vir carro-pipas, vai vir água mineral e tudo, para que as pessoas que forem trabalhar nessas urnas, nessas sessões, tenham água para realizar o seu trabalho sem qualquer problema. Mas e nós? E nós, concidadãos, pagadores de impostos, trabalhadores, mães, pais de família, a juventude que hoje vota também. Gente, é uma situação que todos nós, comunicadores, detentores desse poder, não precisa ser jornalista, não. Se você está à frente de um órgão de comunicação, você tem o dever legal de saber aonde que está o mal, onde o mal está acontecendo, seja ele de natureza de prestação de serviço, seja ele de natureza de violência. Tá? Você tem o dever legal de acionar todo e qualquer prestador de serviço para que cumpra com o seu dever. Eles têm que se conscientizar que eles não estão fazendo nenhum favor. Eles têm a obrigação, o dever, porque é uma contraprestação, porque nada que é concedido ao povo é de graça, é pago. Porque se você não paga a sua conta de luz, a Light corta. Se você não paga a sua conta d'água, a SEDAI suspende o fornecimento da sua água. Faz até o levantamento do ramal, dependendo da situação. E num país em que nós vivemos uma crise de desemprego com mais de 15 milhões, alguns falam em 200, em 12 mil, eu falo em mais de 15 milhões de desempregados, por culpa da má administração política, de fulano, cicrano, beltrano, quer dizer, não é uma coisa que começou lá com o governo Lula, não, já veio de antes. Mas então nós temos que acumular a culpa de cada um até hoje. E, infelizmente, o presidente Temer, com menos de 6 meses, não poderia dar uma solução, dizendo, vamos restituir aí 2, 3, 4, 5 milhões de emprego. Ele vai levar no mínimo 1 ano para conseguir isso. E se conseguir, mas é um trabalho conjunto que nós temos que fazer. Meus caríssimos internautas, meu nome é João Batista Jairá, e essa página que eu estou inaugurando hoje aqui no YouTube chama-se Brasil Candomblé Verdade. Nós aqui estamos para discutir, tá, o segmento afro-religioso, ou seja, tudo que diz respeito ao segmento afro-religioso. Por quê? Porque é um segmento que é um dos mais atacados, mais vilipendiados, por conta da intolerância religiosa. Nós vamos estar aqui discutindo a intolerância religiosa. Você que já foi vítima de algum tipo de intolerância religiosa, está aqui, tá? Esta nova página no YouTube, sob o comando desse advogado, jornalista e babalorixá, que entende do assunto em minúcias, em detalhes, está aqui para discutir com você e para podermos cobrar das autoridades, porque, felizmente, graças ao Olorum, graças a Deus, graças a Jeová, enfim, não importa o nome, porque Deus está em todas as religiões, em todos os segmentos religiosos. Nós estamos aqui para cobrar e para exigir respeito aos nossos postulados religiosos, de origem, de matriz africana, porque foi o negro, o responsável pela construção desse país. O negro, o Brasil tem uma dívida irresgatável para com o negro, para com seus descendentes. A lei de cotas não é nenhum favor, é um dever do Estado, mas não chega nem de longe ao que o Brasil deve ao povo negro, a nós, descendentes do negro, que veio para o Brasil na condição análoga à de escravo, e que construiu esse país, e que foi escravizado,
e que teve que se omitiu o seu dogma religioso através dos santos da Igreja Católica. Foi daí ter nascido, foi quando nasceu o sincretismo. A Umbanda surgiu desse sincretismo, porque o negro teve que esconder os seus voduns, os seus inquices, os seus orixás, atrás, digamos assim, que é o termo certo, das imagens dos santos da Igreja Católica. Então, daí, este é o nascedouro da Umbanda, e que hoje é forte, tem uma representatividade muito grande, e que nós temos que respeitar, mas também tem a sua origem, né, de matriz africana, uma matriz africana. Então, gente, nós somos um povo, o que eu chamo de o povo do azeite, o povo de santo. O nosso nome é resistência, porque o negro, ele é tão perseguido nesse país. O negro tem os piores empregos. O negro tem, infelizmente, as piores condições, as maiores dificuldades para ter acesso ao estudo. Houve uma melhoria, claro, mas só que essa melhoria não chega nem de longe àquilo que realmente deve ser. Mas nós sonhar todos nós podemos, tá? Mas não vamos ficar sonhando, nós vamos contribuir para que o sonho se torne realidade, para que o negro um dia seja valorizado, não como coisa, como era no Brasil colônia, mas como ser, como cidadão, como contribuinte, igual aos nossos irmãos de pele clara, enfim. Até porque nesse país, eu sempre disse, tá, em todas as minhas preleções, em todos os meus programas, em todas as minhas matérias, blogadas, escritas, que esse país, se você for procurar, se você for tentar pensar, você não vai encontrar quase ninguém de sangue azul. Diz assim, eu sou branco verdadeiro, porque haverá sempre um pouquinho do sangue do negro. Não o sangue negro, porque o sangue ele é vermelho. Então o sangue que corre na veia do negro, do afrodescendente, é o mesmo que corre na veia do que se diz branco. Tá? Então nós somos maioria nesse país. É por isso que aquela toada, aquela cantiga da Alcione, muito bem cantada, que, diga-se de passagem, é minha conterrânea, porque eu sou maranhense, tá? Eu sou adepto do tambor de Minas, Jejinagô, do Maranhão, é um tambor que eu bato aqui no Jardim Leal, na minha casa, entendeu? É a minha origem, estou radicado no Rio de Janeiro há praticamente 55 anos, mas nunca perdi o contato com a minha terra natal, que é o Maranhão. E não, quando cheguei aqui no Rio de Janeiro, não aderi a nenhum outro segmento afro-religioso. Trouxe a minha mina do Maranhão e continuo cultuando ela aqui, hoje, amanhã, depois e sempre. Porque tambor de mina é raiz, é sangue. A Casa das Minas não é a mais antiga, mas é a mais tradicional de todo o Brasil. De todo o Brasil. Então eu procuro ser o mais fiel possível a este postulado. Postulado de originalidade, que é muito importante. A gente tem que procurar ser original, não fazer como muitas pessoas que vivem batendo cabeça, que a gente chama de fura-roncó. Hoje ele está no Queto, amanhã ele está no Jeje, amanhã ele está no Jexá, amanhã ele está no Omolocô, amanhã ele está na Umbanda, ele não encontrou. Então compete a nós, dirigentes espirituais, procurar orientar essas pessoas a adotar uma postura firme, direta e objetiva. Por quê? Porque chega um ponto que os seus protetores, seus bacuros, seus mais velhos, seus inquices, seus voduns, se cansam dessa sua incerteza, porque isso denota o quê? Falta de fé. Claro que existe aí o fator do ser humano, a confiança, tá? Hoje em dia vivemos uma época em que em todo segmento religioso existem, tá, os bons e os maus. Existe o joio e o trigo. Então muitas pessoas se afastam de suas comunidades justamente por causa desses maus dirigentes espirituais. Tá?
Mas isso não justifica você ficar furando o roncó, hoje está aqui, como o uniforme disse, ali e acolá. Não. Você tem que encontrar o seu verdadeiro local. As suas entidades haverão de se identificar com algum segmento religioso. Tenha certeza disso. Então, meus amigos, nós vamos ficando por aqui. Desde já fica renovado o convite para, depois de amanhã, após as eleições, para a gente já discutir um pouco sobre o resultado, tá? Que é muito importante a gente discutir a política. Política é tão importante quanto o fator religioso, o fator jurídico, para que a gente possa viver numa sociedade mais coesa e promissora. Isto é inquestionável, isto é indubitável, ou seja, sem dúvida nenhuma. Então eu aqui me despeço pedindo a Deus, pedindo a Jeová, pedindo a Olorum, no nosso segmento religioso, que nos cubra com o seu divino e sagrado Alá, que nos dê o que deu a Salomão, sabedoria, conforme está lá nas Sagradas Escrituras. Porque Salomão pediu a Deus: Senhor, eu não vos peço tesouros e nem riquezas, apenas sabedoria. E Deus, por ver tanta humildade, tanto denodo, tanta fé em um homem, abençoou a vida e o reinado de Salomão de tantas benesses, que foi o rei que comandou um reinado por tantos longos anos e rico e abundante. Então nós não podemos deixar de esquecer de agradecer a Deus pelo que temos e não ficar pedindo cada vez mais, cada vez mais. Vamos deixar de pedir e vamos contribuir para que nós possamos alcançar, porque se Deus nos fez a sua semelhança aqui na terra, tudo que existe na face da terra, nos é possível amealhar. Basta querer, basta ter denodo, basta ter determinação. Então nós temos, tá, que aprender a contribuir. Nós temos que aprender a agradecer mais e pedir menos. Desta forma, meus caros ouvintes e internautas, eu vos tomo a bênção e eu vos abençoo. Na nossa linguagem afrodescendente. Motumbaxé, Kibaxé Olorum. Eu os abençoo e vos tomam a bênção. E que Deus, os inquices, os espíritos de luz, os encantados, os Exus, que são espíritos de luz, que muitos segmentos evangélicos alcunham de demônios que não são, também nos abençoe. E que nos dê uma manhã melhor do que o ontem. É o que eu desejo de todo o coração. Deste que vos fala, João Batista de Xangoairá, advogado, jornalista e babalorixá. Axé.